Todas, quero saudar os irmãos que nos visitam. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos, amém? E eu gostaria de compartilhar um texto hoje com vocês. Está lá em João capítulo 6. Na verdade, a gente vai usar dois livros da Bíblia, dois textos, dois autores, para trazer um tema interessante para nós. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 60 ao 65, e depois nós vamos abrir em Mateus 11, capítulo 2, Mateus 11, versículo 2 e 3. Então, vamos ler primeiro João 6, do versículo 60 ao 65, que diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Amém? Vamos ler lá em João 11, do versículo 2 e do versículo 3. Mateus 11, versículo 2 e 3. Alguém pode ler para nós, por favor? Isso. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhes perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Amém. Bom, amados, essa noite eu gostaria de conversar com vocês e trabalhar com vocês algo interessante a respeito das Escrituras. A primeira coisa que a gente olha para as Escrituras, e em Mateus capítulo 11, nós encontramos ali uma pergunta de João Batista. João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, prima de Maria, que era mãe de Jesus. Ele está preso, próximo a ser degolado, como prêmio para o aniversário de Herodíada. Isso é, na verdade, filha da mulher, de Antipas. Mas o que acontece? Mas João Batista ouve acerca de Jesus. João Batista ouve o que Jesus está ensinando. João Batista fica sabendo como Jesus está confrontando as pessoas e os religiosos. Mas João Batista também ouve falar das críticas que Jesus também está recebendo. E a dúvida de João Batista: será que realmente é este o Cristo? Como se diz assim, alguém dizendo: pastor, o senhor pode ir embora da igreja se o senhor não pegar neve. Então assim, será que é de Deus mesmo? E a pergunta de João Batista para Jesus, mandando os discípulos falar com Jesus, é isso. Porque João Batista começou a gerar dúvida. Porque Jesus estava escandalizando muita gente. O que Jesus estava falando e o que Jesus estava fazendo traria escândalo. E a palavra escândalo no grego é tropeço. E a maneira que Jesus estava apresentando o reino dos céus era tropeço para muita gente. Tropeço é apostatar na fé.
é cair da fé, sair da fé, abandonar a fé. O que Jesus estava dizendo, ensinando, era um escândalo. E essa noite eu quero dizer para você que Jesus era um escândalo para o mundo, que o Evangelho é um escândalo para o mundo. Amados, Jesus é impressionante. Ele é visto por nós como alguém que é um líder surpreendente, como alguém que deve ser seguido, com ensinos maravilhosos. Nós podemos ver vários pensadores escreverem a partir de Jesus, como tem um psiquiatra, um psicanalista que escreve a respeito de Jesus e aparentemente se converteu analisando a inteligência de Jesus. E aí, veja bem, essa pessoa, ele começa a articular a respeito de Jesus, porque é impressionante você estudar os ensinos de Jesus e trazer isso como uma filosofia de vida. E aparentemente para a sociedade Jesus é muito fofinho, muito gostoso, saboroso estar com Jesus, próximo de Jesus, porque é uma percepção que nós humanos temos de Deus, que Deus é aquele que nos abraça, e que Jesus, ele veio para ensinar as pessoas e buscar as pessoas boas, e as pessoas boas, elas vão acolher o Evangelho de Jesus, porque o jeito que Jesus ensina, as pessoas boas vão ouvir Jesus e vão se achegar a Jesus, porque Jesus é bom. Mas o texto nos fala aqui em João capítulo 6 que Jesus estava falando para o povo a respeito daquilo que era necessário para o povo, e ele falava dele mesmo. E quando Jesus começou a proferir o Evangelho do Reino, dizendo que ele era o pão da vida, e que as pessoas que queriam ter vida eterna e que queriam ter uma vida com Deus, eles precisavam comer de Jesus, eles precisavam beber de Jesus. E até alguns dos seus discípulos olharam para Jesus e disse para Jesus: é duro esse discurso, é duro de ouvir isso. E Jesus o interpela, dizendo: estão escandalizados com o que eu estou dizendo? Vocês se escandalizam com o que eu estou dizendo? Amados, uma coisa que nós precisamos aprender nesse texto, porque esse texto ele fala de irmãos que estão aprendendo a respeito do reino de Deus. E aprender a respeito do reino de Deus é algo digestivo, é algo que não é palatável, é algo que não é saboroso, porque o reino de Deus, a palavra da cruz, a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela apresenta a miséria que há em nós. A palavra de Deus, ela vai bater de frente com a maldade que há no nosso coração, porque ela revela como um espelho, como o Tiago diz, que a palavra de Deus é um espelho, e ela vai mostrar no espelho quem realmente somos no nosso íntimo. E o texto, quando João Batista faz a pergunta para Jesus, e Jesus responde para João Batista, dizendo para os discípulos falar para João Batista: fala para ele que tem cego sendo curado, que tem aleijado andando, que tem leproso sendo curado, que morto está ressuscitando. Ele manda falar para João Batista dizendo os sinais. Olha, esses sinais, esses milagres é o sinal de que só o Messias poderia fazer. Então você saiba que eu sou o Messias, mas eu não vim para ser fofinho, porque eu vim para apresentar para a humanidade o pecado dela. Eu vim apresentar para a humanidade que todo pecador, que todo homem, ele nasce no pecado. E o pecado é mal. O pecado é o que gerou a maldade.
o pecado que corrompeu a integridade do homem, o pecado que corrompeu a moral do homem, o pecado que corrompeu o humano e o tornou desumano, o pecado que nos assolou e nos separou de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que o Evangelho é escandaloso, é tropeço, se não nascer de novo. Se não nascer de novo, se não tiver um novo nascimento em Jesus, o Evangelho sempre vai ser um tropeço, sempre vai ser escandaloso. Os fariseus, quando chegavam até Jesus, eles eram estudiosos da Bíblia, eles eram homens que estudavam as Escrituras, mas eles tinham uma percepção de como as coisas deveriam ser, da maneira e no olhar deles. E quando você chegava diante de Jesus, eles eram confrontados pelo Evangelho de Jesus. Esses homens, eles não concordavam com Jesus. O Evangelho, ele se torna escandaloso a partir do momento que eu não concordo com ele. Porque em certos momentos a Bíblia vai falando coisas para mim, se eu não me submeter a ela, se eu não obedecer a ela, eu não vou provar da vida que ela nos traz. Eu não vou provar da vida que Jesus me dá. Como ele diz, eu sou o pão da vida. E é como nós aprendemos hoje de manhã. Se o Evangelho fala que a minha necessidade, ela não pode ser prioridade, ela não pode estar à frente das coisas do reino de Deus, porque toda vez que eu busco o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando o salmista fala para mim que eu fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, eu vou entendendo que a minha necessidade, com aquilo que me preocupa, com aquilo que traz ansiedade para mim, isso aí não pode ser as coisas que me satisfaz no dia a dia e que vão perecer, que vai passar, que isso vai sumir quando tudo isso acabar. Mas que a minha prioridade deve ser aquilo que é eterno, que é a vontade de Deus, que é estar perto com Jesus, que é se relacionar com Jesus. E quando eu entendo que a relação com Jesus é prioridade para mim, e eu vou levando isso como uma prioridade, eu vou buscando a presença dele, a relação, eu vou trazendo ele para o meu casamento, eu vou trazendo ele para a minha vida financeira, eu vou trazendo ele para a educação dos meus filhos, eu vou trazendo ele para o meu trabalho, eu vou trazendo ele para a minha vida, eu vou colocando ele em primeiro lugar, e as coisas que me ansiam, as coisas que me preocupam, ela vai ficando para trás, e ele vai falando assim, olha, já que eu sou prioridade na sua vida, essas coisas, que não, que eu vou arrumando, eu vou consertar. Eu vou consertar. Eu vou arrumar. Então, o Evangelho, ele se torna um escândalo quando a gente fala que Jesus é importante acima de todas as coisas. Quando ele veio dizer assim que, não é, que a gente vai deixar pai, que a gente vai deixar mãe, que a gente vai deixar filho, e que veio trazer espada e guerra na casa, na família, trazer divisão. E a gente fala assim, eu não concordo com isso, porque o Deus que eu conheço, ele traz paz. Onde que está a guerra entre a família? É quando eu decido viver por Jesus e o outro não decide. É quando eu decido fazer o certo e o outro decide continuar no errado. É quando eu decido me submeter e o outro não se sujeita. E aí é guerra. Daí os dois não andam em acordo. Então o Evangelho vai gerando escândalo. E a gente vai se tornando fanático. A gente vai se tornando bitolado. A gente vai se tornando louco. A gente vai se tornando religioso. A gente vai se tornando pessoas. Esse cara é um lunático. Esse cara é um maluco. É um crente.
mas porque resolveu se sujeitar ao Senhor. E se sujeitar ao Senhor é fazer as coisas certas, mas sem o senso de virtude. Porque o Evangelho, ele é escandaloso para todos aqueles que têm um senso de virtude apurado. A gente tem um senso de virtude apurado. A gente acha muita coisa, que a gente é muito bom. Por a gente achar que a gente não faz certas coisas, a gente se acha muito bom. E a gente acha que a gente é perfeito. Eu não roubo, eu não faço isso, eu não minto, eu nunca matei, eu nunca traí minha mulher, eu nunca enganei ninguém, eu sou um cara muito bom. Rapaz, se o cara pede no farol um dinheiro para mim, eu tenho uma moedinha para dar para ele, eu dou para ele. Faço questão de falar para as pessoas, cara, semana passada eu dei uma cesta básica por irmão ali que está precisando. Rapaz, eu fui lá na minha despesa, achei tudo que tinha na minha despesa. Eu sou um cara muito bom. Eu fui lá no meu guarda-roupa, lá eu tinha 2 calças. Aí o irmão estava só com uma calça, eu falei, que nada, irmão. Eu fico com uma, você fica com outra, você está sem calça. Sou um cara muito bom, rapaz. Pensa. E Jesus está do lado a lado comigo, porque Jesus está olhando para mim, eu sou um cara bom. E aí eu chego perto de Jesus, e aí eu vou ouvir o discurso sobre o pão da vida, sobre a missão de Jesus, e sobre a sua divindade, sobre o seu compromisso da cruz. E eu vou ouvir o discurso de Jesus, que eu tenho que, para mim sentar nas primeiras cadeiras do reino de Deus, eu tenho que sentar lá na última, dar lugar para as outras pessoas sentar primeiro. E eu vou dizer que nada, Deus, você vai deixar eu sentar por último, que eu reparti minha calça, reparti minha comida, e o Fernando, rapaz, tá ruim, não dá nada para ninguém, não abençoa ninguém nem com uma moedinha. Esse camarada vai sentar na primeira cadeira? Rapaz, esse cara não é melhor do que eu, não, hein? E Jesus fala assim, vem cá, pega uma bacia, uma toalha e lava o pé do Fernando, porque se você quer ser o maior, então começa a servir. E o Evangelho nos confronta, se torna um escândalo e fala, que é isso? Eu não aceito isso. E os discípulos, quando olharam e ouviram isso, queriam sair fora. Amados, quanto mais perto de Jesus nós reconhecemos as nossas misérias, quanto mais perto de Jesus descobrimos que também não existe pessoas boas. Não existe pessoas boas. Quando o pecado, nós nascemos na natureza do pecado. O pecado entrou no mundo. Não existe pessoas boas, porque todas as pessoas se igualaram diante de Deus. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Não existe. O perfeito não existe. Ninguém é perfeito. A perfeição só existirá, a Bíblia diz, quando Jesus voltar e tirará de nós esse corpo corruptível e nos dará um corpo incorruptível. Estar perto de Jesus é escândalo para todos que possuem uma percepção errônea de Deus. Nós achamos que Deus é muito bom, que Deus ele tem que aplicar sua justiça conforme nós queremos. Nós temos uma maneira de julgar as pessoas e condená-las ao inferno e querer que Deus assim embaixo. Você viu Deus? Que aquele cara fez aquela criancinha? Rapaz, você vai para o inferno de cabeça para baixo. Deus não está nesse negócio, não. Como aquele cara que Guilherme de Pádua, eu disse aqui uma vez, esses dias para trás, Guilherme de Pádua matou Daniela Pérez com a tesoura, foi isso? Aquela artista da Globo, e ele foi preso. E logo ele se converteu na cadeia, depois de 7 anos preso. Ficou um bom tempo preso, saiu, ganhou uma condicional e foi para a igreja. Estava firme na igreja.
Aí as pessoas falavam no Instagram: olha, é aí escondendo atrás da Bíblia, safado, sem vergonha. Lá, um assassino, miserável, tinha que morrer na cadeia. Um bicho desse não podia ter saído. Mas o cara estava buscando a Deus de verdade e se arrependeu do pecado que cometeu. Só que a vida da mulher já foi. Diante dos homens ele pagou. E estava pagando, porque estava assinando. E diante de Deus ele recebeu o perdão. Mas diante da sociedade, não. Porque o senso de virtude da sociedade é tudo apurado. Então toda vez que eu chego perto de Jesus com um senso de virtude apurado, Jesus vai mostrar para mim que eu também sou errado. Toda vez que eu chego diante de Deus, eu falo assim: tudo certo essa semana, eu chego lá diante de Deus. E aí, Senhor, na lei lá fala que eu tenho que jejuar uma vez ou 2 vezes no ano. Jesus a semana inteira. Ó, falar que só orar aí, agradecer a comida, rapaz, eu oro todo dia, toda hora, café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta, oro com meus filhos para dormir, oro com a minha esposa, rapaz, eu oro demais. Essa semana, Deus, que isso, rapaz? Fiz tudo certinho, ó, certinho. Ó, beleza. Sou diferente daquele publicano ali, ó. Ladrão, roubando o povo, tá ali ajoelhado ali, ó, tá orando, que não é praga. Eu sou fariseu. Graças a Deus que eu nasci homem. Graças a Deus que eu não nasci mulher. Graças a Deus que eu faço tudo certo. Dou o dízimo de tudo eu trago. Ó, dá até minha moedinha que tá aqui, ó, tá tudo dízimo do Senhor. Faço tudo certinho. Chega perto de Deus e fala assim: tá vendo, Deus? Sou o melhor filho que você tem. Sou o cara. Sou o preferido. Sou o queridinho de Deus. Ó, Deus, se eu tiver crédito do Senhor aí, Deus fala assim, e vai olhar para mim e vai falar assim: você é um vagabundo, miserável. O seu pecado é se achar melhor do que os outros. Você é tão miserável e tão pecador como aquele que está lá. Então, todo aquele que chega diante de Jesus com um senso de virtude, se achando que é melhor do que o outro, que achando que é bom demais, sem reconhecer a sua miséria e o seu pecado, não é acolhido por ele. E quando não é acolhido por ele, Jesus se torna um escândalo para ele. Você entende isso? Segunda coisa que a gente ouve aqui nessa palavra, nesses 2 textos, é que a boa notícia do Evangelho é que o Evangelho acolhe pessoas más. Em João 6,68 diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro, porque Jesus fala assim no 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Porque no versículo 66 fala que à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele mais. As pessoas não aguentaram mais ouvir o que Jesus está dizendo, porque se escandalizaram com a palavra de Jesus, não queriam mais. Aí ele faz a pergunta para os discípulos. Então perguntou Jesus aos 12: porventura vocês querem também retirar? E aí Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. O que o Senhor está dizendo aí, você está certo. Eu sou podre mesmo. Quando Jesus foi conhecer Pedro na primeira pesca, eles tinham pescado a noite inteira. E quando André, seu irmão, foi apresentar Jesus para Pedro, na verdade, Jesus chegou na beira da praia. E eles já estavam vindo da pesca, irados, porque não tinha pegado nada, estava ruim a pesca. E eles dependiam daquilo lá para sobreviver. Mas aí Jesus falou assim: tem comida? Não tem. Não tem, não pegamos nada. E Jesus fala assim: por favor, voltem ao mar e joguem a rede do outro lado. Mas nós não pegamos, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Agora você manda a gente voltar e eles obedeceram, sem saber quem era Jesus, sem saber que aquele era o Filho de Deus. E eles voltaram para o mar, jogaram a rede e a rede ficou abarrotada de peixe.
E aí André fala para Pedro: esse é aquele que eu te falei, esse é o Senhor. Pedro estava nu e se jogou na água de vergonha, porque ele reconheceu o Senhor. E quando ele chega perto de Jesus, ele fica tão envergonhado e diz que ele é um pecador. Ele reconhece a sua pequenez e a sua miserabilidade. Então o Evangelho, ele acolhe. Não é a pessoa boa que acolhe o Evangelho, porque pessoa boa, o pecado fez com que todos nós fôssemos maus. Há uma coisa de maldade em nós. A gente não sabe, mas a gente é mau. A gente se acha muito bom em muitas coisas, mas tem coisas que a gente é mau. Então o que a gente precisa é não ter esse senso de virtude. O que a gente precisa é reconhecer que nós precisamos de Deus, que há coisas na nossa vida que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. Reconhecer o meu pecado. Eu sou pecador, eu sou miserável pecador. Amados, todos pecaram, a Bíblia diz, não há bondade em nós, todos se tornaram desumanos por causa do pecado. Jesus conhece no nosso coração, por isso ele não aceita nosso senso de virtude. Aí, como eu falei do fariseu, né, para comparar o fariseu e o publicano, a comparação, que era esses dois que foram para o templo orar. O fariseu orava em pé, e o publicano orava agachado e não conseguia nem levantar os olhos para olhar para Deus. E o fariseu batia no peito e dizia: olha, graças a Deus porque eu dou dízimo de tudo, graças a Deus porque o Jesus, 2 vezes por semana, olha, graças a Deus por isso, graças a Deus por aquilo. E assim, eu sou bom demais. Mas enquanto o publicano que estava lá, e o publicano era um cobrador de impostos, o publicano era um judeu que cobrava para Roma e era considerado pelos seus compatriotas como ladrão, porque também ele roubava para ele também, era rico, tinha dinheiro, mas só que agora o publicano reconhece o seu pecado. Eu sou ladrão, eu sou bandido, roubo dos meus irmãos, sou imprestável diante dos meus irmãos, rejeitados por ele. Mas agora ele vai lá orar, se ajoelha, não consegue nem enxergar, nem olhar para cima, mas ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque sou pecador. E ele não consegue pedir para Deus abençoar a vida dele, ele não consegue pedir para Deus dar um carro para ele não consegue pedir para Deus fazer aquilo ou aquilo outro para ele, mas a única coisa que ele consegue falar: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus, falando dessa parábola, Jesus fala para os fariseus, fala assim: quem voltou para casa edificado? Quem voltou? O publicano, porque reconheceu que ele é pecador. Esse volta, esse o Evangelho acolhe, esse eu acolho, porque ele reconhece que ele precisa de mim. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Jesus veio para aqueles que reconhecem que eles são maus, que há pecado nele, que há necessidade do perdão de Deus, que há necessidade da salvação do Senhor na sua vida. Há uma salvação. Jesus veio salvar o perdido. Jesus veio salvar aqueles que serão condenados pelo pecado, condenados ao inferno, a viver sem a misericórdia de Deus. Jesus veio salvar. E Jesus veio trazer, arrebanhar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados, em Lucas 15, versículo 3, Jesus está sentado ali com alguns pecadores e alguns publicanos também. E ali os fariseus e os escribas, que duas classes, dois tipos de pessoas que estudavam a palavra, mas que tinham um senso de virtude muito grande, que ao olhar Jesus sentado com esse tipo de pessoa, para eles, esse tipo de pessoa, esse cara se acha santo demais, falando das coisas de Deus. Olha com quem que ele está sentado. Olha com quem que ele está sentado. Com pecadores e pecadores dos pecadores. E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus lhe propõe uma parábola.
Amados, é o senso de virtude. Porque o senso de virtude nos rouba a condição de olhar o outro, de olhar para o outro e de se enxergar como o outro, de enxergar que da mesma proporção que você recebeu perdão, o outro também tem o direito de ser perdoado. Da mesma proporção do que você foi perdoado do seu pecado, Deus pode perdoar o pecado do outro. E não é porque nós estamos sentados no banco de uma igreja, nós somos melhores do que aqueles que não estão. Nós não somos melhores daqueles que estão na prostituição, no tráfico de droga, ou numa cadeia, onde que eles estejam, fazendo ou nos bares, num forró, onde que eles estejam. Nós não somos melhores que eles. Nós somos iguais a eles. Porque da mesma medida que o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor quer perdoar os pecados deles. Amém. Se graças a Deus hoje nós recebemos perdão, nós precisamos fazer como Jesus disse a eles, aqueles homens. Então, qual que de vós, Jesus aponta para eles, qual de vós aí que tem de vocês, que estão arrasando comigo aí, falando que eu estou sentado com pecadores, que perdendo uma ovelha, deixa as 99 no aprisco, no deserto, que o texto diz, e vai buscar aqui a sua ovelha que se perdeu. O que Jesus está dizendo é que aqueles homens, nenhum deles buscaria a ovelha perdida. Eles ficariam com as 99. Mas a que se perdeu, se perdeu. E Jesus fala ao contrário, que Deus deixa as 99 que não precisam de arrependimento. E ele diz no texto, por que ele fala isso? Porque os fariseus acreditavam que eles não precisavam se arrepender de nada. E ele fala, e Jesus fala, e Deus deixa as 99 ali para buscar aquela que se perdeu. E quando acha, ele faz festa. Que vale muito mais um pecador que se arrepende e é a festa no céu por uma alma só que foi achada pelo Senhor. E é como a mulher que foi lá e revirou a casa para achar uma moeda. E quando acha, chama os vizinhos para celebrar. É como o pai que perdeu o filho que foi para a esbórnia gastando a sua herança, mas quando volta há uma celebração, há um banquete. Mas aqueles que têm senso de virtude não conseguem nem se alegrar com o pai, nem sentar à mesa, comendo a comida na mesa, pelo irmão que foi, que chegou, que se perdeu, mas reclama com o pai. Você vai fazer festa para esse cara que gastou toda a sua fortuna, que gastou tudo que você deu para ele? Você vai fazer festa para ele? Quando a gente se acha melhor do que os outros, a gente não celebra quando o outro é perdoado. A gente não se alegra com o perdão que Deus dá para as pessoas. A gente não consegue sentar à mesa e celebrar com os irmãos e se alegrar. Olha, eu fui perdoado, você também? Glória a Deus! Não interessa o que ele fez. O que interessa é o que Deus vai fazer a partir dali. Amém. Isso interessa. O senso de virtude deles faz com que não celebre com o arrependimento do pecador. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é a pessoa que você mais odeia? Que você não gosta? Todos nós temos aquela pessoa que a gente indigesta. Nossa, não entra. Quem que é a pessoa que você fala assim, essa não desce, essa é carne de pescoço. Essa dá vontade, você vai apertar a mão dela, você vai apertar a mão, você furar os olhos assim, ó. Já deu uma lista de 100. Só um, não pode ser mais não. Isso. Aí diante dessas pessoas, de várias que você tem, ou de uma que você tem, você teria condição de chamá-la de irmão. Sentar à mesa com ela e celebrar com ela, porque ela foi achada, ela estava perdida, estava morta e reviveu. E agora o Senhor preparou um banquete porque ela chegou até a sua casa e você vai sentar com ela na mesa e vai falar assim, glória a Deus, porque o meu irmão se arrependeu dos seus pecados e se converteu.
Será que a gente está disposto a deixar para trás tudo aquilo que nos magoou e gerou rancor no nosso coração pelo pecador que se arrepende? O Evangelho, ele é escandaloso por causa disso. Porque a gente vai olhar para pessoas que a gente falou mal a vida inteira, que a gente não concordou com as práticas dela, que a gente odiou ela, tudo que ela fez. Ela fez mal para muita gente, mas Deus resolveu, com a sua misericórdia, perdoá-la e trazê-la para perto. E você vai ter que dar a mão para ela e falar assim: você é meu irmão. E eu vou sentar mesmo com você, partir do pão e beber do cálice e dizer assim: eu me reparto por você. E você vai sentar na cadeira, eu vou pegar a bacia e vou lavar os seus pés. E eu estou disposto a te servir. O Evangelho é escandaloso por causa disso. Porque quando a gente tem uma percepção de senso de virtude muito grande, a gente acha que a nossa santidade é essa virtude que a gente não consegue enxergar também o nosso pecado e o nosso perdão que nós recebemos, e acha que muita gente não tem direito. A gente não vai fazer isso. A gente vai morrer querendo que o outro morra, mas nunca nós vamos querer celebrar e vamos fazer como os discípulos fizeram com Jesus. É duro esse discurso, isso é duro. Só que a gente esquece que Deus faz o que Ele quer. Deus perdoa quem Ele quer. E Deus chama os irmãos para viver em unidade. A última coisa que eu quero deixar aqui: Jesus não veio para ser amigo de pecadores, como os fariseus e os líderes fizeram. Olha, Ele é amigo de pecadores. Ele não veio para ser amigo de pecadores, mas Jesus veio para convocar pecadores ao arrependimento. Como diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 6. Ele veio para chamar pecadores. Ele dá uma palavra para os discípulos: vá e busque as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio buscar isso. Jesus não veio para ser amigo do pecado, porque Jesus veio para morrer, para libertar as pessoas do pecado, mas Ele veio convocar as pessoas ao arrependimento, para que elas mudem de vida e ganhem a salvação dele. Todo aquele que reconhece sua condição de pecado é aceito por Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus veio para salvar. Portanto, todos precisam de salvação. Todos precisam de salvação. Os fariseus acreditavam que não precisavam de arrependimento, e era uma coisa que batia de frente com Jesus. Jesus veio para resolver o nosso problema. E o nosso problema era o pecado. É o pecado. O problema da humanidade até hoje é o pecado. E Jesus veio para morrer na cruz por causa do pecado. E o pecado nos faz mal. Os pecados nos tornam ruim. E a gente, quando a gente diz que não tem, que eu não sou tão mal assim, e eu me chego diante de Jesus com um senso de virtude apurado, dizendo que Deus, eu não fiz o que o meu irmão fez, eu não fiz o que ele fez, eu não sou tão ruim assim. Eu quero ter relação com Jesus sem passar pela cruz. E sem passar pela cruz, sem olhar pelo olho da cruz. Porque se eu não olhar pela cruz, eu não vou enxergar que eu sou mal. Mas quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vou entender que meu Senhor morreu nela e morreu pelos meus pecados. Amém. Porque há pecado em mim. E aí eu vou me aproximar de Jesus pedindo perdão. Eu vou me aproximar de Jesus devendo para Jesus, não Jesus devendo para mim. Porque foi Ele que pagou o preço no meu lugar. Jesus não fez uma obrigação. Jesus fez um favor. É graça. É graça de Deus. No olhar clínico, através da cruz, percebemos que todos os homens são maus e carecem da glória de Deus, como Romanos 3,23 fala. Todos pecados e destituídos estão na glória de Deus. Aquele que pensa que é melhor do que o outro, que se diferencia das pessoas por causa dos atos que não cometeram, se tornam pecadores que querem se relacionar com Jesus sem passar pela cruz. E sem passar pela cruz não tem como ser acolhido no reino de Deus. Zaqueu, para a gente encerrar, ele chamou a atenção de Jesus, não foi porque ele abriu a casa
para Jesus jantar. Não foi porque Zaqueu enfrentou a multidão e subiu do sicômoro, uma árvore espinhosa, para poder ver Jesus, porque ele era de baixa estatura e ele queria ver Jesus. Não foi isso que chamou a atenção de Jesus. Mas Jesus conhecia o coração de Zaqueu, sabia que Zaqueu estava inclinado para o arrependimento. Mas Jesus conversou na casa de Zaqueu, falou de muitas coisas, mas Zaqueu só chamou a atenção de Jesus quando ele se levantou no meio da turma e disse assim: ó, eu sou ladrão e eu me arrependo, e se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí Jesus fala: hoje houve salvação nessa casa. Hoje, salvação nessa casa, porque ele reconheceu o seu pecado. Amém? Então, para a gente concluir, o Evangelho de Jesus se torna indigresso ou escandaloso para aqueles que procuram a Deus segundo a sua crença, sua perspectiva, achando que não pode ser confrontado. O Evangelho nos confronta a nascer de novo, como Nicodemos foi confrontado por Jesus. Nos confronta a nascer de novo. E Nicodemos falou: como pode nascer de novo? Da água e do Espírito. Não é? Da água, do arrependimento e do Espírito de vida, que é o ser de Deus na nossa vida, que nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Amém. Amém? Então, aqueles que nós odiamos, fique esperto. Comece a trabalhar isso com Jesus aí. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que dar um beijo no cara. Não é um tapa, não. E falar assim: ô meu brother, tamo junto, hein? E aí, quando o irmão estiver passando necessidade, e aí Jesus vai tocar no seu coração e falar assim: vai lá. Eu não vou não. Vai lá, eu vou não. Como diz o pastor Labiano. E aí, o irmão que magoou ele demais, aí Jesus falou para ele assim, e ele recebeu um dinheiro, aí passou para outro cunhado dele para comprar um carro, e o carro velho do cunhado. Aí Deus falou assim: ó, pega esse dinheiro, dá lá para o seu cunhado, compra o carro velho dele para ele comprar um novo para ele, e pega esse carro velho e dá para aquela pessoa. Aí o pastor falou: não, vou não. Isso não é Deus que está falando, não, vou não. E Deus foi falando, vai. E foi incomodando, ele foi lá, comprou o carro velho, e ele foi lá dar para outra pessoa. A pessoa que deu o carro velho para uma pessoa que magoou ele. E essa pessoa ficou feliz. Deus é bom, Deus ouviu minhas orações e tal. E às vezes Deus vai falar isso com a gente, né? Amém? Deus pode transformar pessoas e Ele ainda transforma. Amém? Por isso, irmão, não tem ninguém nessa face da terra. Tem ninguém no mundo. Ninguém. Seja ele quem for, que não é digno da misericórdia e do perdão de Deus. Amém? Tem ninguém na face da terra. O único que não é perdoado é o diabo. Mas todo aquele que pisa nessa terra, e aquele que Jesus escolheu, a gente não sabe quem é digno de receber perdão de Deus, a partir do momento que reconhece que é pecador. Se você quer se relacionar com Jesus, se achegue diante de Jesus, não com senso de virtude, mas com arrependimento e com ações de graça pelo sacrifício que Ele fez na cruz. Amém? Amém. Por isso, amado, que a ceia do Senhor, o pão e o cálice, a mesa de Jesus, é algo também escandaloso no meio da igreja. Porque a igreja, no decorrer dos séculos, ela foi dogmatizando, institucionando a ceia, porque a ceia é um elemento, é uma ordenança de Deus, que é o meio de graça. É o meio onde nós conhecemos a graça de Deus, onde conhecemos o perdão de Deus. O perdão de Deus é para os imerecidos. Ninguém merece. Ninguém merece estar na mesa. Mas aí as instituições foram criando um sistema onde quem come do pão e bebe do cálice é aqueles que merecem. Eles fazem para merecer. Então eu vou lá, peço perdão, estou merecendo. Não, todos nós somos pecadores. Todos merecem. Todos precisam entrar por esse caminho.
Todos podem comungar do pão, comer do pão para ter vida. E ali, eu sentado à mesa, eu vou entender a minha miserabilidade. E aí eu sentado à mesa comendo o pão, bebendo do cálice, eu vou dizer, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Mas eu recebo de Jesus. Jesus se abre para mim. Ele se é acessível, eu sou acessível a Ele. Ele vai me confrontar. Ele vai mostrar a minha miséria. Senhor, eu não quero ficar perto do Senhor, porque perto do Senhor, cada vez mais eu me odeio. E Jesus falou, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. Então o que acontece? Jesus está chamando o jeito que você está. Porque Jesus quer aliviar a sua carga. O pecado traz carga, traz peso. Jesus quer aliviar isso. Mas para isso eu preciso reconhecer que eu sou pecador, que eu preciso de ajuda. Ninguém é livre do afogamento se não levantar a mão, se não pedir socorro. Então a mesa não é um ato de falar que você merece comer e beber. É um ato de dizer que você não merece. E por isso que é o pão repartido e o sangue derramado. E eu como do pão em unidade com a igreja, e faço em memória e bebo do cálice em memória do sangue que foi derramado, estabelecendo a nova aliança, que para perdão dos meus pecados. Então, se eu entendo que eu sou pecador, irmão, é isso que te faz trazer a mesa para comer do pão e beber do cálice. Não precisa de mais nada. É só reconhecer, eu preciso de Jesus. Então você está apto para comer do pão e beber do cálice. Amém?